Antes de você dormir esta noite, eu quero que você desacelere. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas a sua mente ainda esteja correndo. Talvez o silêncio do quarto esteja alto demais. Talvez você esteja deitado, mas por dentro ainda esteja em batalha. Respire agora, profundamente. Inspire, devagar. Segure um instante. Solte, lentamente. Mais uma vez. Porque este momento não é apenas mais uma oração. Este é um refúgio. É um abrigo antes do descanso. É um encontro entre o seu cansaço e a presença de Deus. Se hoje foi um dia pesado, Deus viu. Se você segurou lágrimas para parecer forte, Deus percebeu. Se você carregou preocupações que ninguém conhece, Ele conhece. E agora, antes que seus olhos se fechem, nós vamos colocar cada peso nas mãos certas. Imagine seu quarto agora sendo suavemente iluminado por uma luz serena. Não é uma luz comum, é uma luz que traz segurança. Uma luz que não machuca os olhos, mas aquece o coração. Essa luz começa a envolver o teto da sua casa. Desce pelas paredes, toca cada porta, cada janela, como um manto invisível sendo estendido. Sua casa começa a ser coberta, não apenas de paredes físicas, mas espiritualmente. Antes de dormir, você não está apenas fechando os olhos, você está se posicionando espiritualmente. Talvez exista uma preocupação com seus filhos, talvez exista um peso no casamento, talvez exista um medo financeiro que você não consegue confessar nem para si mesmo. Talvez exista aquela ansiedade que aparece exatamente quando tudo fica em silêncio, e é nesse silêncio que o inimigo tenta sussurrar medo, mas é nesse mesmo silêncio que Deus fala paz. Hoje nós escolhemos ouvir a paz. Pai, nós nos aproximamos agora com humildade, não com máscaras, não com discursos prontos, mas com o coração aberto. O Senhor conhece essa casa. Conhece cada ambiente, conhece cada conversa não resolvida, conhece cada olhar distante à mesa, conhece cada porta que bateu, conhece cada palavra que machucou. E mesmo assim, o Senhor permanece. Antes de dormir, nós pedimos: cobre esta casa com o teu manto. Mas não é apenas uma frase, é uma realidade espiritual. Visualize agora como se anjos estivessem sendo posicionados ao redor da sua casa, em cada entrada, em cada saída, em cada corredor, em cada quarto, não com alarde, mas com autoridade, porque a palavra declara que aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E esta noite, essa promessa está ativa. Talvez você tenha medo da madrugada. Talvez as noites sejam mais difíceis que os dias. Talvez a ansiedade aperte quando as luzes se apagam. Mas hoje algo muda. Hoje você não dorme vulnerável. Você dorme guardado. Você não descansa sozinho. Você descansa sob a sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Não é apenas um versículo, é uma posição espiritual. Habitar significa permanecer, significa fazer morada, significa confiar mesmo quando o coração ainda está aprendendo a confiar. Se existe culpa aí dentro, entregue. Se existe medo, entregue. Se existe um passado que ainda te acusa, entregue. Imagine agora você segurando tudo isso nas mãos, como se fossem pedras pesadas, frias. Agora veja você caminhando até os pés da cruz. Coloque cada pedra ali, uma por uma. A culpa, o medo, a preocupação com o futuro, a insegurança, o medo de perder quem você ama, é a sensação de não ser suficiente. Coloque e perceba algo poderoso. Suas mãos começam a ficar leves. Respire novamente. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Você precisa entregar tudo antes de dormir. Pai, cobre esta casa. Se existe divisão tentando entrar,
bloqueia. Se existe enfermidade rondando, repreende. Se existe ataque invisível, neutraliza. Se existe palavra lançada contra esta família, cancela, em nome de Jesus. Mas agora, não vamos entrar em guerra. Vamos entrar em descanso, porque o Salmo 91 não é um grito de batalha, é um convite ao abrigo. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. As asas não são apenas proteção, são proximidade. Você não está protegido de longe, você está protegido de perto. Talvez seu maior medo seja algo acontecer com quem você ama. Talvez você já tenha vivido perdas. Talvez você viva com essa sensação constante de alerta. Mas agora, sinta o abraço do Pai envolvendo esta casa inteira, como se um grande manto estivesse sendo colocado sobre o telhado, descendo pelas paredes, selando cada fresta. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Essa noite será diferente. Se essa oração está tocando seu coração, escreva nos comentários: minha casa pertence ao Senhor. Porque declarar é tomar posse. Pai, visita agora cada quarto. Se há alguém dormindo nesta casa, toca. Se há alguém distante, alcança. Se há alguém em conflito, amolece. Se há alguém ferido, cura. Antes que o sono venha, queremos alinhar nossa casa com o céu. Que esta seja uma noite de restauração invisível. Enquanto dormimos, trabalha. Enquanto descansamos, organiza. Enquanto respiramos, protege. Agora, lentamente, deixe seu corpo relaxar. Solte os ombros. Relaxe o maxilar. Descanse as mãos. Você está seguro. E isso é só o começo do que Deus está fazendo esta noite. Permaneça nesse ambiente de quietude. A casa pode estar em silêncio, mas o céu não está distante. Talvez, enquanto você ouve essa oração, exista algo que ninguém sabe. Um medo que você esconde bem. Uma preocupação que você disfarça durante o dia. Uma tensão no casamento que não é falada. Uma distância emocional entre você e alguém da sua própria casa. E isso dói. Dói dividir o mesmo teto, mas sentir quilômetros no coração. Dói sentar à mesa e perceber que o diálogo ficou raso. Dói olhar para um filho e não reconhecer mais o brilho nos olhos. Dói carregar responsabilidades financeiras e fingir que está tudo sob controle. Pai, o Senhor está vendo essa dor silenciosa agora. Antes de dormir, nós não queremos apenas proteção externa. Nós precisamos de restauração interna. Talvez o problema não esteja nas paredes, mas nos sentimentos guardados entre elas. Talvez existam palavras que nunca foram pedidas em perdão. Talvez existam mágoas antigas que se tornaram muros. Talvez o orgulho tenha ficado maior do que o amor. E esta noite, o Senhor começa algo profundo. Imagine agora sua casa vista de cima, como se você estivesse olhando do alto. Veja o telhado, veja os quartos, veja as pessoas que moram ali. Agora perceba algo espiritual acontecendo. Uma luz começa a tocar primeiro o coração de cada morador. Não começa nas paredes, começa nos corações. Porque uma casa só é realmente protegida quando os corações estão alinhados. Pai, entra onde ninguém consegue entrar. Entra nos pensamentos acelerados. Entra nas memórias que ainda doem. Entra nos traumas que nunca foram tratados. Entra naquela conversa que foi interrompida. Entra na ferida que foi ignorada e começa a tratar. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo. Cansado de ser sempre o forte, cansado de segurar a família emocionalmente. Mas hoje você pode descansar, porque quem sustenta a sua casa não é apenas você, é Deus. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará, nada, nem provisão, nem direção, nem proteção, nem consolo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer.
Talvez o seu vale hoje seja o medo de uma demissão, uma dívida acumulada, um diagnóstico médico, um filho distante, um casamento frio, uma ansiedade que não te deixa dormir. Mas o vale não é o destino, é apenas o caminho. E mesmo no vale, Ele está com você. Sinta isso agora, não como teoria, mas como presença. Se existe medo de invasão, violência ou perigos externos, entregue. Se existe medo espiritual, entregue. Se existe sensação de opressão na madrugada, entregue. Imagine agora o chão da sua casa sendo marcado espiritualmente, como se uma linha de proteção estivesse sendo desenhada ao redor. Nenhuma força contrária atravessa, nenhuma influência negativa permanece, nenhuma energia de discórdia encontra espaço. Porque esta casa está sendo consagrada novamente. Pai, consagramos este lar. Se houve discussões recentes, cura. Se houve palavras duras, suaviza. Se houve silêncio frio, aquece. Se houve afastamento, aproxima. E se existe alguém nesta casa que se sente sozinho, mesmo acompanhado, abraça. Antes de dormir, nós escolhemos liberar perdão, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda não entendamos tudo, mesmo que o outro não tenha pedido desculpas. Nós liberamos, porque o perdão não é para aliviar o outro, é para libertar o nosso coração. Respire profundamente, sinta como se uma janela estivesse sendo aberta. O ar pesado começa a sair, o ambiente começa a ficar leve. Pai, sopra teu espírito aqui, remove toda a atmosfera de tensão, remove todo o peso acumulado, remove toda a sombra emocional e estabelece paz. A tua palavra declara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é apenas proteção física, é estabilidade espiritual. Você não será atingido pelo colapso emocional. Você não será atingido pelo desespero. Você não será destruído pela crise. Você não será consumido pelo medo, porque existe uma cobertura ativa sobre você. Talvez você esteja pensando, mas eu ainda sinto preocupação. Sim, e isso é humano. Mas a fé não é ausência de sentimento, é decisão apesar do sentimento. Esta noite você está decidindo confiar. Se essa oração está alcançando algo dentro de você, escreva: eu confio, Senhor. Pai, enquanto o sono se aproxima, começa a preparar o invisível. Se existe algo sendo arquitetado contra esta família, frustra. Se existe plano maligno, desfaz. Se existe armadilha, revela e neutraliza. Mas acima de tudo, enche esta casa com tua presença. Que a paz que excede todo entendimento invada cada ambiente agora. Que o quarto se torne um altar. Que o travesseiro se torne lugar de descanso seguro. Que a madrugada se torne território de visitação divina. E enquanto os olhos se fecham, que o coração permaneça guardado. Ainda há mais que o Senhor deseja fazer nesta noite. Continue nesse lugar de entrega. A casa já está mais leve, o ar já não está tão pesado. Mas agora o Senhor deseja tocar em algo ainda mais profundo. Antes de dormir, existem pensamentos que voltam, cenas do passado, erros cometidos, palavras que você gostaria de ter dito diferente. Decisões que você questiona até hoje. E quando a luz se apaga, essas memórias costumam acender. Talvez exista culpa escondida aí dentro. Culpa por não ter sido mais presente. Culpa por ter perdido a paciência. Culpa por falhas no casamento. Culpa por escolhas financeiras. Culpa por um filho que tomou um caminho difícil. Você já pediu perdão a Deus, mas ainda não se perdoou. E essa autocobrança silenciosa está drenando sua paz. Pai, entra agora nesse lugar delicado do coração, porque não é apenas a casa física que precisa de cobertura, é a mente, é a memória, é a identidade. Imagine agora que você está diante de um grande rio, um rio de águas claras, calmas, profundas.
Esse rio representa a graça. Pegue cada lembrança que te acusa, cada frase que ecoa como condenação, cada pensamento que diz, você falhou. Coloque nessas águas. Veja o rio levando embora, não escondendo, não negando, mas purificando. Porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é definido pelo seu pior erro. Você não é resumido pelo seu momento mais fraco. Você não é condenado pelas decisões que tomou quando estava ferido. O Senhor não cobre sua casa apenas com proteção. Ele cobre você com misericórdia. E misericórdia não é tolerância, é amor ativo. Talvez você esteja cansado de ser forte, cansado de resolver, cansado de manter tudo de pé, mas esta noite você pode ser apenas filho, apenas filha, descansando no colo do Pai. Imagine agora você sentado em um lugar seguro, como se estivesse sendo envolvido por um grande manto. Esse manto não pesa, ele aquece, é o manto da presença. Enquanto você respira, sinta como se seus ombros estivessem sendo tocados, como se uma mão suave estivesse dizendo, eu estou aqui. Talvez ninguém tenha dito isso para você hoje. Talvez você tenha passado o dia cuidando de todos, resolvendo problemas, escutando reclamações, assumindo responsabilidades, mas agora o céu cuida de você. Pai, visita também os sonhos desta noite. Se existem pesadelos recorrentes, interrompe. Se existe opressão na madrugada, dissipa. Se existe insônia causada por ansiedade, acalma. Que esta noite não seja apenas uma pausa física, mas uma restauração espiritual. O Salmo 4 declara, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que essa verdade desça da mente para o coração. Você pode dormir em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque Deus está no controle. Se há preocupação com dinheiro, Ele é provisão. Se há medo de doença, Ele é cura. Se há tensão familiar, Ele é reconciliação. Se há incerteza profissional, Ele é direção. Mas agora, não pense no amanhã, foque no agora. Seu corpo começando a relaxar, sua respiração ficando mais lenta, seu coração encontrando ritmo tranquilo. Imagine sua casa novamente, agora não apenas iluminada, mas selada, como se uma marca invisível estivesse na porta dizendo, aqui habita uma família guardada por Deus. Nenhuma palavra lançada contra esta casa prosperará. Nenhuma influência negativa encontrará espaço. Nenhum medo dominará esta noite. Pai, cobre o telhado, cobre os quartos, cobre os corredores, cobre a sala, cobre a cozinha, cobre cada canto, mas acima de tudo, cobre os corações. Se existe alguém nesta casa enfrentando batalha interna que ninguém sabe, alcança agora. Se existe alguém distante espiritualmente, atrai com amor. Se existe frieza no relacionamento, derrete com tua presença. Se existe silêncio que machuca, transforma em diálogo restaurador. E agora, lentamente, comece a imaginar o amanhecer. Não o de amanhã apenas, mas o da sua casa. Porque quando uma noite é entregue a Deus, o dia seguinte nasce diferente. A cobertura desta noite está preparando o futuro. Antes de dormir, você tomou uma decisão, confiar. E essa decisão ativa promessas, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, não luta, não vigia com medo, não vive em alerta constante. Descansa. E você está aprendendo a descansar. Há ainda algo poderoso que o Senhor quer estabelecer sobre esta casa antes que esta noite termine. Continue nesse lugar de entrega. A casa já está mais leve, o ar já não está tão pesado. Mas agora o Senhor deseja tocar em algo ainda mais profundo. Antes de dormir, existem pensamentos que voltam, cenas do passado, erros cometidos, palavras que você gostaria de ter dito diferente, decisões que você questiona até hoje. E quando a luz se apaga, essas memórias costumam acender.
Talvez exista culpa escondida aí dentro, culpa por não ter sido mais presente, culpa por ter perdido a paciência, culpa por falhas no casamento, culpa por escolhas financeiras, culpa por um filho que tomou um caminho difícil. Você já pediu perdão a Deus, mas ainda não se perdoou. E essa autocobrança silenciosa está drenando sua paz. Pai, entra agora nesse lugar delicado do coração. Porque não é apenas a casa física que precisa de cobertura, é a mente, é a memória, é a identidade. Imagine agora que você está diante de um grande rio, um rio de águas claras, calmas, profundas. Esse rio representa a graça. Pegue cada lembrança que te acusa, cada frase que ecoa como condenação, cada pensamento que diz, você falhou. Coloque nessas águas. Veja o rio levando embora, não escondendo, não negando, mas purificando. Porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é definido pelo seu pior erro. Você não é resumido pelo seu momento mais fraco. Você não é condenado pelas decisões que tomou quando estava ferido. O Senhor não cobre sua casa apenas com proteção. Ele cobre você com misericórdia. E misericórdia não é tolerância, é amor ativo. Talvez você esteja cansado de ser forte, cansado de resolver, cansado de manter tudo de pé. Mas esta noite você pode ser apenas filho, apenas filha, descansando no colo do Pai. Imagine agora você sentado em um lugar seguro, como se estivesse sendo envolvido por um grande manto. Esse manto não pesa, ele aquece. É o manto da presença. Enquanto você respira, sinta como se seus ombros estivessem sendo tocados, como se uma mão suave estivesse dizendo, eu estou aqui. Talvez ninguém tenha dito isso para você hoje. Talvez você tenha passado o dia cuidando de todos, resolvendo problemas, escutando reclamações, assumindo responsabilidades. Mas agora, o céu cuida de você. Visita também os sonhos desta noite. Se existem pesadelos recorrentes, interrompe. Se existe opressão na madrugada, dissipa. Se existe insônia causada por ansiedade, acalma. Que esta noite não seja apenas uma pausa física, mas uma restauração espiritual. O Salmo 4 declara, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que essa verdade desça da mente para o coração. Você pode dormir em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque Deus está no controle. Se há preocupação com dinheiro, Ele é provisão. Se há medo de doença, Ele é cura. Se há tensão familiar, Ele é reconciliação. Se há incerteza profissional, Ele é direção. Mas agora, não pense no amanhã. Foque no agora, seu corpo começando a relaxar, sua respiração ficando mais lenta, seu coração encontrando ritmo tranquilo. Imagine sua casa novamente, agora não apenas iluminada, mas selada, como se uma marca invisível estivesse na porta dizendo, aqui habita uma família guardada por Deus. Nenhuma palavra lançada contra esta casa prosperará. Nenhuma influência negativa encontrará espaço. Nenhum medo dominará esta noite. Pai, cobre o telhado, cobre os quartos, cobre os corredores, cobre a sala, cobre a cozinha, cobre cada canto, mas acima de tudo, cobre os corações. Se existe alguém nesta casa enfrentando batalha interna que ninguém sabe, alcança agora. Se existe alguém distante espiritualmente, atrai com amor. Se existe frieza no relacionamento, derrete com tua presença. Se existe silêncio que machuca, transforma em diálogo restaurador. E agora, lentamente, comece a imaginar o amanhecer, não o de amanhã apenas, mas o da sua casa. Porque quando uma noite é entregue a Deus, o dia seguinte nasce diferente. A cobertura desta noite está preparando o futuro. Antes de dormir, você tomou uma decisão: confiar. E essa decisão ativa promessas.
Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, não luta, não vigia com medo, não vive em alerta constante, descansa, e você está aprendendo a descansar. Há ainda algo poderoso que o Senhor quer estabelecer sobre esta casa antes que esta noite termine. Permaneça nesse estado de quietude, porque agora chegamos a um ponto mais profundo. A casa está sendo coberta, o ambiente está sendo selado, seu coração está começando a descansar. Mas existe algo que Deus deseja alinhar antes que esta noite termine. A autoridade espiritual dentro do seu lar. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas toda casa tem uma atmosfera, e toda atmosfera é construída por pensamentos, palavras e decisões. Se durante semanas houve tensão, a atmosfera pesa. Se durante meses houve medo, a atmosfera se torna inquieta. Se durante anos houve silêncio emocional, a atmosfera se torna fria. Mas hoje algo está mudando. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor, não apenas como frase, mas como território espiritual. Se houve espaço dado à preocupação excessiva, fechamos agora. Se houve brechas abertas por palavras impensadas, selamos agora. Se houve influência espiritual contrária tentando operar nas sombras, ela perde autoridade agora, em nome de Jesus. Mas perceba, não é um grito, não é um desespero, é uma declaração firme, segura, consciente, porque a autoridade espiritual não é barulho, é posição, e esta noite você está se posicionando. Talvez você tenha sentido que perdeu o controle de algumas áreas da sua casa. Talvez um filho esteja distante, talvez um relacionamento esteja desgastado, talvez o diálogo tenha diminuído, talvez a rotina tenha engolido a conexão. Mas escute isso com clareza. O que parece enfraquecido pode ser restaurado. O que parece distante pode ser aproximado. O que parece frio pode ser aquecido. O que parece quebrado pode ser reconstruído. Agora imagine sua casa como se fosse um jardim. Talvez existam áreas bem cuidadas, mas talvez existam cantos esquecidos. Deus não arranca o jardim inteiro. Ele começa a tratar o solo. Pai, trata o solo desta casa. Se existem raízes de amargura, arranca com cuidado. Se existem sementes de desconfiança, substitui por confiança. Se existem ervas daninhas de acusações constantes, remove e planta paz, planta diálogo, planta respeito, planta paciência. Porque cobertura espiritual não é apenas afastar o mal, é cultivar o bem. Talvez você esteja ouvindo essa oração e pensando, mas minha casa já passou por tantas coisas. Sim, e mesmo assim você ainda está aqui, ainda buscando, ainda orando, ainda acreditando. Isso já é um sinal de que Deus não desistiu. Agora vamos aplicar a palavra de forma viva. O Salmo 91 declara que o Senhor é refúgio e fortaleza. Refúgio é lugar onde você corre. Fortaleza é lugar que te sustenta. Mas existe algo mais profundo. Refúgio não é apenas para momentos de crise, é para morar. Você não precisa correr para Deus apenas quando algo dá errado. Você pode permanecer, e permanecer muda a atmosfera. Pai, ensina esta família a permanecer, mesmo quando as notícias são difíceis, mesmo quando o dia foi exaustivo, mesmo quando a resposta ainda não veio. Que esta casa aprenda a descansar sob suas asas. Agora imagine novamente o telhado da sua casa. Mas desta vez, veja como se estivesse sendo coberto por uma grande sombra protetora. Não uma sombra de medo, mas a sombra do Onipotente. A sombra indica proximidade. Se existe sombra, existe presença. E a presença de Deus está aqui. Talvez exista alguém nesta casa que luta contra pensamentos repetitivos na madrugada. Talvez exista alguém que acorda no meio da noite com o coração acelerado.
Talvez exista alguém que carrega medo constante de que algo ruim aconteça. Pai, interrompe ciclos de ansiedade, que o coração desacelere, que a mente se aquiete, que o corpo relaxe. Se houver insônia persistente, traz descanso profundo. Se houver opressão emocional, traz leveza. Se houver cansaço acumulado, renova forças enquanto dormem. E agora preste atenção nisso. A paz não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. Você pode estar enfrentando desafios, mas esta noite você não enfrenta sozinho. Se essa palavra está falando diretamente com você, escreva: eu recebo a paz. Porque quando você declara, você alinha seu coração com o céu. Pai, estabelece também limites espirituais claros. Que esta casa não seja lugar de gritos constantes, que não seja lugar de acusações repetidas, que não seja lugar de frieza emocional, que seja lugar de reconciliação, lugar de conversa, lugar de abraço, lugar de oração, lugar de descanso. Agora, respire profundamente mais uma vez. Sinta como se sua casa estivesse envolvida por uma proteção invisível, como se o céu tivesse desenhado um círculo de luz ao redor. Nada entra sem permissão divina. Nada permanece se não vier do Senhor. A cobertura está ativa. A paz está descendo. O ambiente está sendo ajustado. E ainda estamos caminhando para algo mais profundo antes que o descanso final se estabeleça completamente. Agora, permaneça, porque estamos entrando no ponto mais profundo desta noite. Até aqui, nós cobrimos a casa, alinhamos a atmosfera, entregamos culpas, selamos portas espirituais, declaramos proteção. Mas existe um nível ainda mais íntimo, o altar invisível da sua casa. Toda casa tem um centro espiritual, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém fale, mesmo que ninguém reconheça. Existe algo que governa aquele ambiente. E hoje, antes de dormir, nós estamos declarando: o governo desta casa pertence ao Senhor. Pai, se em algum momento o medo governou, retira o trono do medo. Se a ansiedade ocupou o centro, remove agora. Se a preocupação financeira se tornou autoridade, destronamos. Se discussões repetidas começaram a ditar o clima, interrompe o ciclo. E agora, estabelecemos um novo governo. O governo da paz, o governo da presença, o governo da confiança. Porque quando Deus governa, o caos perde força. Talvez você tenha sentido que sua casa estava espiritualmente vulnerável. Talvez tenha sentido mudanças de humor frequentes. Talvez tenha sentido tensão inexplicável. Talvez tenha sentido um peso constante no ambiente. Mas escute isso com firmeza. Hoje, essa atmosfera está sendo recalibrada. Em nome de Jesus. Agora, imagine algo muito poderoso. Visualize sua casa como uma fortaleza antiga, com muros altos, portões firmes. Mas dentro dessa fortaleza há luz, há calor, há vida. Não é uma fortaleza fria, é uma fortaleza viva. O Senhor é a muralha ao redor, mas também é a chama no interior. Pai, levanta muralhas espirituais ao redor deste lar. Não muralhas que isolam pessoas, mas muralhas que bloqueiam o mal. Se existe inveja direcionada contra esta família, cai por terra. Se existe palavra lançada com intenção negativa, quebra agora. Se existe tentativa de divisão, perde força. Se existe influência espiritual externa tentando enfraquecer relacionamentos, é neutralizada agora. Mas atenção! Este é o único momento de declaração mais intensa desta noite. E nós declaramos com autoridade tranquila: esta casa é território santo. Esta casa é território guardado. Esta casa é território protegido. Esta casa é território visitado pela presença de Deus. Nenhum ciclo destrutivo continuará. Nenhuma herança de dor será perpetuada. Nenhuma maldição emocional será transmitida. Aqui termina. Aqui se quebra. Aqui se estabelece uma nova história. Em nome de Jesus. Respire. Perceba que após essa declaração, algo muda.
Não há mais tensão, não há mais confronto, não há mais intensificação. Agora começa a descida, porque depois da autoridade vem o descanso. Depois da declaração vem a paz. Imagine agora como se uma brisa suave estivesse atravessando cada cômodo. Não é vento forte, é brisa. Ela passa pela sala, pelo corredor, pelos quartos, e à medida que passa, leva embora qualquer resíduo de tensão. Pai, que a paz permaneça. Se existe alguém nesta casa que carrega traumas antigos, cura lentamente. Se existe alguém com dificuldade de confiar, trabalha com paciência. Se existe alguém endurecido pela vida, amolece com amor. Não estamos pedindo mudanças instantâneas, estamos pedindo processos guiados pelo teu Espírito. Agora visualize novamente o teto da sua casa. Mas desta vez, não veja apenas cobertura, veja estrelas acima, como se o céu estivesse aberto sobre este lar. Porque quando uma casa se rende, o céu responde. Talvez você esteja cansado de tentar controlar tudo, mas controle não traz paz. Confiança traz, e esta noite você está escolhendo confiar. Se essa decisão é real no seu coração, escreva: eu entrego minha casa ao Senhor, porque entrega gera descanso. Pai, que esta noite seja diferente de todas as outras, que o sono seja profundo, que os sonhos sejam leves, que a madrugada seja tranquila, que nenhum barulho externo traga medo, que nenhum pensamento interno traga tormento, que o corpo relaxe, que a respiração desacelere, que o coração encontre ritmo estável. Você está guardado, sua casa está guardada, sua família está guardada. E estamos caminhando agora para o momento final de selamento e descanso completo. Agora, diminua ainda mais o ritmo. Nós já declaramos, já entregamos, já selamos. E quando o céu estabelece algo, não precisa ser repetido, precisa ser descansado. Sinta isso. Sua casa não está apenas protegida, ela está envolvida, como se estivesse dentro de um grande abraço invisível. Pai, nós entramos agora na fase do descanso irreversível. Nada será reacendido, nenhuma intensidade será levantada novamente. A batalha já foi entregue, a autoridade já foi declarada, a cobertura já foi estabelecida. Agora é paz. Imagine que cada pessoa desta casa está sendo visitada silenciosamente pelo teu Espírito, sem alarde, sem manifestação externa, mas profundamente. Se existe alguém que carrega medo escondido, que sinta segurança. Se existe alguém que sente solidão mesmo rodeado de pessoas, que sinta companhia divina. Se existe alguém que anda emocionalmente esgotado, que sinta renovo. Pai, enquanto todos dormem, organiza o que precisa ser organizado. Ajusta conversas futuras, prepara reconciliações, amadurece decisões, alinha pensamentos, que aquilo que parecia confuso comece a clarear nos próximos dias. Mas agora não é hora de resolver, é hora de descansar. O Senhor dá aos seus amados o sono. Receba isso, sono restaurador, sono profundo, sono tranquilo. Se durante semanas você acordou no meio da madrugada preocupado, hoje será diferente. Se o coração costumava acelerar no silêncio da noite, hoje ele encontra estabilidade. Se a mente insistia em revisar problemas, hoje ela desacelera. Respire mais uma vez. Inspire paz. Expire preocupação. Imagine agora como se sua cama estivesse sendo suavemente coberta por uma luz morna. Não intensa, não ofuscante, mas acolhedora. Essa luz representa cuidado. Você não está vulnerável enquanto dorme. Você está guardado enquanto descansa. A palavra diz que ele não dorme nem cochila. Enquanto você dorme, ele vela. Enquanto você repousa, ele protege. Enquanto você fecha os olhos, ele permanece atento. Isso significa que você pode soltar o controle. Soltar.
soltar a necessidade de vigiar tudo, soltar a ansiedade antecipada, soltar o medo do inesperado. Pai, que esta casa se torne conhecida espiritualmente como um lugar de paz, que ao entrar aqui as pessoas sintam leveza, que ao sentar aqui sintam descanso, que ao dormir aqui sintam segurança. Se existiram dias difíceis dentro dessas paredes, que os próximos sejam marcados por harmonia. Se existiram discussões recentes, que o amanhã traga diálogo. Se existiu frieza, que o calor volte. Mas tudo no teu tempo, no teu processo, no teu cuidado. Agora imagine sua casa vista de longe, silenciosa, tranquila, coberta, como se estivesse sob um grande céu estrelado, nenhuma ameaça, nenhum peso, nenhuma opressão, apenas descanso. E você faz parte disso. Talvez hoje tenha sido um dia difícil, mas a noite não é inimiga. A noite é oportunidade de restauração. Antes de dormir, você escolheu entregar. E quem entrega, dorme melhor. Se essa oração está trazendo paz ao seu coração, escreva: eu descanso em Deus, porque descanso é um ato de fé. Pai, que cada respiração desta noite seja suave, que cada batida do coração seja estável, que cada sonho seja leve, que esta casa acorde amanhã diferente, mais alinhada, mais serena, mais protegida. Estamos nos aproximando do encerramento final. E o encerramento não será um reinício, será como o pôr do sol, lento, dourado, silencioso. Agora, apenas permaneça. Chegamos ao momento final desta noite. Nada mais precisa ser declarado, nada mais precisa ser enfrentado, nada mais precisa ser resolvido agora. Tudo já foi colocado nas mãos certas. Pai, obrigado porque esta casa não termina o dia como começou. Obrigado porque o que estava pesado foi entregue, o que estava desalinhado foi ajustado, o que estava vulnerável foi coberto, o que estava inquieto foi acalmado. Agora nós selamos esta noite com gratidão. Gratidão não porque tudo está perfeito, mas porque o Senhor está presente. Imagine o silêncio da sua casa agora, não como vazio, mas como paz. Imagine o ar circulando suavemente, os ambientes tranquilos, os corações desacelerando. Você pode sentir? Não é emoção intensa, é serenidade profunda. Pai, que esta casa seja lembrada espiritualmente como um lugar onde o teu nome é honrado. Que cada parede seja testemunha de reconciliações futuras. Que cada mesa seja cenário de conversas restauradas. Que cada quarto seja espaço de descanso verdadeiro. Se houve lágrimas hoje, que amanhã haja esperança. Se houve tensão, que amanhã haja harmonia. Se houve medo, que amanhã haja confiança. Mas esta noite há descanso. A tua palavra declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E nós escolhemos habitar, escolhemos permanecer, escolhemos confiar. Nenhum mal tocará esta casa, nenhuma surpresa inesperada trará desespero, nenhuma notícia roubará a paz estabelecida aqui, porque a paz não depende das circunstâncias, ela depende da presença, e a presença está aqui. Agora, lentamente, solte qualquer último pensamento que ainda esteja tentando permanecer. Se existe algo que ainda quer ocupar sua mente, entregue mais uma vez. Sem esforço, sem tensão, apenas entregue. Visualize sua casa completamente envolvida por uma luz suave, como se estivesse dentro de um abrigo invisível e acima dela, um céu tranquilo. Enquanto você dorme, anjos permanecem posicionados. Enquanto você repousa, o Senhor vigia. Enquanto você descansa, o céu trabalha. Você não precisa acordar no meio da madrugada para verificar nada. Você não precisa antecipar problemas. Você não precisa imaginar cenários negativos. Esta noite é guardada. Seu sono é protegido. Sua família é coberta. Pai,
Se houver alguém nesta casa que ainda luta para confiar completamente, sussurra suavemente ao coração: eu estou cuidando. Se houver alguém com medo do futuro, lembra que o amanhã já está nas tuas mãos. Se houver alguém emocionalmente cansado, renova forças enquanto dorme, e que ao amanhecer, essa casa acorde com uma atmosfera diferente, mais leve, mais alinhada, mais serena, que a primeira respiração do dia seja acompanhada de gratidão, que o primeiro pensamento seja de confiança, que o primeiro olhar entre familiares seja mais suave. Mas isso começa agora, neste silêncio, neste descanso. Se essa oração acompanhou você até aqui, e se você sente que sua casa está sendo coberta por Deus, escreva apenas: minha casa está nas mãos do Senhor. E guarde essa verdade dentro do coração. Agora, feche os olhos sem medo, relaxe completamente, deixe o sono vir naturalmente. A cobertura está estabelecida, a paz está selada, o descanso foi liberado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre esta casa. Que o Senhor te conceda paz. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, meu irmão, minha irmã. Quero compartilhar uma novidade muito especial com você que caminha conosco aqui no canal Reflexão Bíblica. Nós abrimos agora uma área exclusiva para membros do canal. Um espaço preparado com oração, zelo e profundidade espiritual para quem deseja ir além, crescer mais e se alimentar diariamente da Palavra de Deus. Ao se tornar membro, você continua nos ajudando a levar o Evangelho a muitas vidas, mas também passa a receber conteúdos exclusivos, preparados com ainda mais cuidado, intimidade e direção espiritual. Quando você se torna membro, você não está apenas assinando um canal. Você está semeando no reino de Deus, fortalecendo essa obra e permitindo que o YouTube entregue essa mensagem a ainda mais pessoas. Se o canal Reflexão Bíblica tem te abençoado, se essas palavras têm fortalecido sua fé, considere fazer parte dessa família mais próxima. Para se tornar membro é simples. Clique no botão Seja Membro, aqui abaixo do vídeo, e escolha o plano que cabe no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba sempre mais da palavra, mais do Espírito e mais da bênção que vem do céu. Estamos te esperando.